Vou apresentar aqui a nossa equipe aqui antes de começar a aula. Nayara. Prazer. Salomão. Prazer. Salomão e Rosiel. Da CEMUSC. Equipe da CEMUSC aqui. Pronto. Me apresentar aqui também, meu nome é Pablo, sou coordenador de orçamento lá da Sengov. Boa tarde a todos, meu nome é Patrícia Cordeiro, sou liquidante da empresa Coliseu. Boa tarde a todos, eu sou o William, superintendente de informática da Secretaria de Saúde. Boa tarde, sou Fernanda Monteiro, superintendente de Economia Criativa aqui do CEMISP e estou assessorando a equipe aqui no planejamento do PPA. Boa tarde, Patrícia Trinta, assessora de cidades inteligentes também da CEMISP, no grupo também que está coordenando o planejamento do PPA daqui da CEMISP. Boa tarde, continuando a apresentação aqui pela CEMISP, sou o Franklin, gestor na área, assessor na área de gestão de projetos aqui da CEMISP. Meu nome é superintendente aqui da CEOP e da SENCA. Oi? Já mandou? Ah, vai tirar, né? Vamos checar se... Olá, pessoal, estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Perfeitamente. Tá bem? Positivo. Perfeitamente. Pronto, excelente. Tá. Eu vou ficar aqui com a câmera do celular, né? E com a apresentação, o retorno aí está tudo ok, tá certo? Eu vou tirar o microfone da apresentação, vou ficar com o microfone apenas aqui no celular, tá? Mas antes de iniciar, eu vou passar a palavra para o secretário adjunto do PPA, tá? O Eduardo com a palavra. Bom, eu vou tirar a máscara porque a gente está mantendo protocolo sanitário para poder falar melhor para vocês. Todo mundo está me ouvindo? Perfeitamente. Então, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos, né, ao start da PPA 2022-2025, né? Eduardo Pérez, estou secretário de desenvolvimento da CEPLAN, e na coordenação, junto com os demais colegas da CEPLAN, do PPA 2025, da gestão do prefeito Eduardo Braz. Inicialmente, vamos falar da concepção do PPA, né? Ele está alicerçado em cima de 5 eixos principais que nós definimos lá na CEPLAN, 4 pilares, né? Tendo que o PPA vai levar a uma cidade inteligente, né? E é o próprio slogan do governo por uma São Luís ou por uma cidade melhor. Então, vamos hoje discorrer ao longo desse tempo que nós vamos aqui trocar informação da metodologia, como vai ser baseada essa metodologia, quais serão os próximos passos que vamos adotar junto às secretarias e demais órgãos do município, né, porque isso aqui é uma construção coletiva, né? A CEPLAN, na realidade, ela só coordena as diretrizes gerais, juntamente com o governo central, mas são vocês que são os participantes principais da confecção desse documento. Né? Nós estamos iniciando hoje a parte qualitativa do PPA, né? E aí terá uma agenda dos próximos passos, a gente irá definir, irá comunicar a vocês, né, no decorrer dos meses aí, nós temos que um prazo legal para entregar, e será discorrido ao longo da apresentação com o Danilo. E
Linkado também a essa metodologia ligada à ODS da ONU, né? Que a gente também está linkando isso. E contamos com o apoio e colaboração de todos vocês, todas as dúvidas que tiverem ao longo do decorrer da elaboração dessa peça, né? Não fiquem preocupados agora, inicialmente, com a parte quantitativa da coisa, né? Inicialmente, foquem mais nessa parte qualitativa. Possivelmente, não vamos sanar todas as dúvidas de vocês, nessa apresentação aqui de 1h40, 1h50, mas a CEPLAN vai ficar disponível, né, com as equipes técnicas para agendar, a maioria já tem o e-mail, nós vamos agendar encontros com cada secretaria, para que a gente possa amadurecer os programas, amadurecer as ações, ver a forma como está elaborando essas peças, para poder a gente consolidar, e a partir do momento que fechar esse ciclo, a gente entra para quantificar isso, né? É o tempo que a gente já tem uma projeção de receita, para poder alocar os recursos dentro de cada programa, dentro de cada ação. Então, tenham proveito na aula, né? Estou aqui ao lado do companheiro Danilo, e ao longo do discorrer, caso vocês tenham alguma pergunta, façam no final, ou deixem para anotar, ou então a gente pode fazer uma metodologia de mandar a pergunta por e-mail. Então, uma boa aula a todos. Um abraço. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Eduardo, pela participação. Vamos aqui alinhando. Eu vou fazer a apresentação, tá? Eu peço que vocês mantenham os microfones desligados. Eu vou fazendo a apresentação e eu gostaria que vocês participassem apenas no momento que eu perguntar. Tem alguma dúvida? E aí vocês podem participar. Tá? Fica mais dinâmico para poder eu seguir minha linha de raciocínio e assim que possível eu vou dando espaço para vocês participarem. Então, é interessante ter aí um papel, uma caneta, um caderno, né? Fazer as anotações e as perguntas que forem surgindo durante a apresentação, façam as anotações, tá? Tem muita gente esperando para entrar, né? O pessoal tá... Por que tem gente esperando para entrar no Google Meet, né? Porque não fizeram o preenchimento do formulário que nós disponibilizamos no sistema, tá? Então, depois, quando terminar tudinho, eu vou mostrar onde é que está esse link para vocês clicarem lá no sistema e acessarem, tá? Então, vamos iniciando. Deixa eu só conferir aqui quantas pessoas que tem aqui, né? Que tem gente esperando para poder entrar, né? Para acessar aqui, né, no sistema. Deixa eu olhar aqui, né? Quem são essas pessoas, né? Não apareceu, vamos lá. Vamos seguir em frente. Então, a metodologia que nós utilizamos, basicamente, é a metodologia mais utilizada pelas grandes capitais do país, né? Nós vamos utilizar uma metodologia em que utilizaremos uma APR. Eu vou explicar o que é uma APR, o que é essa construção ao final do processo. Primeiramente, por que vocês vão elaborar um plano plurianual, né? E o que é esse plano plurianual? Às vezes a pessoa fica assim, eu vou elaborar, não sei nem o que é, então é por isso que eu estou aqui, para poder compartilhar com vocês, definindo o que é o PPA, trazendo aí qual é a importância do PPA para a gestão, né? Vamos trazer também uma concepção do PPA, qual é a concepção que nós aqui da CEAPA, da CEPLAN, em comum entendimento com o prefeito, definimos como a melhor proposta para a elaboração desse PPA e como que esse PPA vai ser elaborado e qual a participação da CEPLAN, dos órgãos nesse processo. E por fim eu vou mostrar para vocês, como eu falei, uma APR que vai ser a elaboração de programas e ações. Então, o que é, primeiramente, o plano plurianual? O plano plurianual, ele é um instrumento, né, pelo qual o governo, prefeitura, estado, município, é uma denominação de PPA, é o plano plurianual, é um dispositivo constitucional. Nós vamos já ver os instrumentos legais, mas
Em linhas gerais, Albuquerque, Medeiros e Feijó afirmam que o plano plurianual ele é o instrumento que vai explicitar o modo como o governo enxerga e procura construir o desenvolvimento do ente da federação. Então, cada ente da federação vai construir o seu PPA de acordo com a orientação do governante. Cada governante tem uma linha, tem um plano de governo, e aqui nós vamos seguir o plano de governo do prefeito. Eduardo Braide, ele teve um plano quando ele fez a campanha, e esse plano nós vamos utilizar o plano para otimizar os programas que elaboraremos. Cada um de vocês vai estar disponível a forma como elaborar esses programas. Então, como eu falei, na Constituição, nós temos o artigo 165, na Constituição Federal. Na Constituição Estadual, nós temos o artigo 136. Na Lei Orgânica de São Luís, nós temos o artigo 118. E nesse artigo 118, no parágrafo 1º, fala que a lei que vai instituir o plano plurianual, ela tem que estabelecer de forma setorizada as diretrizes, objetivos e metas. Então, já estabelece qual é o conteúdo que deve ter o PPA. Tá? E, para isso, a administração pública municipal deve elaborar as despesas de capital e todas aquelas que são decorrentes da despesa de capital. Né? E, além disso, toda aquela programação que eu tenho, despesas continuadas, que são despesas que no orçamento nós chamamos de atividades, aquilo que não pode parar. Eu estou transmitindo aqui para vocês da escola de governo, a escola não pode parar. E, por isso, o programa é de duração continuada, é uma atividade, tá? Na verdade, da escola que não pode parar, assim como os órgãos também. São todas atividades, né, programas de duração continuada. E qual a importância do PPA, né, para a cidade de São Luís? Tá? É a importância justamente estabelecer de forma muito clara, conforme a lei orgânica foi passada, é estabelecer de forma bem clara o que vem a ser, né, essa atribuição de estabelecer de forma setorizada as diretrizes, objetivos e metas. Então, o que vamos fazer, como vamos fazer as diretrizes, objetivos e metas? Estabelecer de forma setorizada, justamente buscando as prioridades do governo, no plano de governo do prefeito Eduardo Braide. Nós vamos também buscar as disponibilidades de recursos, vamos fazer todo um trabalho de projeção da receita para os próximos 4 anos. Vamos também buscar informações na realidade socioeconômica atual do município. Então, nós vamos ter, nesse tripé, das prioridades de governo, disponibilidade de recursos, e a realidade socioeconômica atual, nós vamos ter os subsídios para que possamos elaborar o PPA, né, de forma que atenda todas essas informações e você possa ter subsídios. Plano de governo, nós vamos encaminhar. Disponibilidade de recursos, vai ser encaminhado também, de acordo com a necessidade, nós vamos fazer esse encaminhamento da demanda de cada órgão, vamos priorizar os recursos e vamos dizer quanto que vai ser a nossa estimativa para cada exercício do PPA. E a realidade socioeconômica, que é justamente quando fizermos um mapeamento, cada órgão já deve ter iniciado, alguns órgãos, pelo menos eu tenho conhecimento, que já iniciaram essa elaboração do plano plurianual. Então, nós vamos ter essas dimensões para poder trabalhar congruentemente ao plano de governo, à realidade financeira e à realidade socioeconômica. Mas, para isso, nós temos algo que temos que levar em consideração, algo importante, que esse PPA, ele faz parte de um projeto muito maior,
que é um plano de longo prazo, que foi iniciado lá no Plano São Luís 2033, que esse Plano São Luís 2033 perpassa vários PPAs. Então, nós temos o PPA que passou, que nós estamos executando nesse ano de 2021, o último ano deste PPA. Vamos ter o PPA que estamos elaborando para o ano de 2022 e 2025. Vamos ter os próximos PPAs e nós temos uma ideia de um plano de longo prazo para São Luís mais 20 anos. Tá? E dentro desse plano plurianual, dos planos plurianuais, nós temos também que levar em consideração os planos estratégicos setoriais. Tá? Cada órgão, cada setor, cada meio que vai atravessando o PPA, ele tem um plano estratégico do setor. Por exemplo, eu tenho a saúde, tem um plano dela, a educação tem o dela, né? CEMOSP, obras, deve ter também o plano dela. Então, cada órgão vai apresentando o seu plano, né? Cada órgão vai tendo a oportunidade de colocar no PPA aquilo que o plano estratégico já concebia. Eu tenho um plano para, por exemplo, na CEMISP, né, não sei se já deve ter alguém aqui da CEMISP, eu já vi se apresentando, a Patrícia, pelo menos eu lembro que se apresentou. Na CEMISP, eles têm um plano para 10 anos, tá? E, pelo menos é o que eu me lembro que é para 10 anos. Tá? Então, ele já tem um plano setorial para aquilo acontecer. Né? Então, esse plano ele vai ter que ter um recorte dele para ser compatível com o PPA, que vai ser para um período de 4 anos. Além de tudo isso, nós fizemos aqui uma concepção, tá, do PPA, com base em tudo isso que eu já falei, dos programas e tudo mais. Nós temos um muito importante, o plano, né, São Luís 2033. E nesse plano São Luís 2033, nós temos a figura do Voo do Guará, tá? Que é o plano, a visão de futuro, a melhor visão de futuro que nós temos no Plano Estratégico 2033. Com a nova gestão, o plano de governo do atual prefeito de São Luís, Eduardo Braide, ele busca adequar esse Voo do Guará, que ele recebeu muito bem esse Plano São Luís 2033 e fez justamente o quê? A atualização das ideias que ele busca ter dentro do PPA para o São Luís 2033, ele ser atualizado, ser um plano de longo prazo, São Luís mais 20 anos. E desse plano do Voo do Guará, nós vamos passar para um outro plano, que é um plano que busca, além de alcançar esse Voo do Guará, nós termos uma cidade humana, inteligente e sustentável. Com base em tudo isso, nós fomos buscar na CEAPO, a equipe buscou nos ODS qual que poderia ser identificado dentre os ODS o mais representativo para as propostas, as 19 propostas de governo do prefeito Eduardo Braide. E dentre desses objetivos sustentáveis, nós encontramos o 11. Esse objetivo 11, ele vai em busca de uma cidade humana, inteligente e sustentável, buscando o que denominou-se de X, que é justamente criar essa cidade em que todas as pessoas possam ter uma harmonia, possam conviver em harmonia, uma cidade realmente mais dinâmica, mais inteligente e sustentável. Então, esse é o objetivo. Com esse objetivo, eu sei que possa haver alguma pergunta. Caso alguém já tenha alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer a pergunta agora. Se não tiver, eu vou dar prosseguimento. Nenhuma pergunta, vamos adiante. Então, eu tenho, Danilo. Oi, Danilo. Tenho. Quem está falando? É a Fernanda, aqui da CEMISP. Mas, a partir desse estudo, interessante que vocês trazem a relação com os ODS, mas os outros ODS também estão sendo vistos, né? Os indicadores dos outros ODS, na medida que trazem também indicadores importantes para a cidade. Certo? Só para tirar essa dúvida. Com certeza, Fernanda. Obrigado por a pergunta. A pergunta é muito importante.
não é porque nós estamos utilizando como base o ODS 11 que os demais vão deixar de ser utilizados na elaboração do PPA. Já que a gestão quer efetivamente estar em sintonia com o que há de mais moderno em gestão, nós também temos que verificar todos os outros ODS. Mas o mais representativo, por que foi o 11? Porque ele casa a melhor forma com o plano de governo do prefeito. Tá? Nós vamos ver isso agora. Não significa que não vamos utilizar os outros. Esse, como eu falei, é o mais representativo do plano de governo do prefeito Eduardo Braide. E para isso, nós buscamos, em cada ODS, a representatividade do eixo estruturante que nós vamos ter como discernimento para a cidade de São Luís. Então, nós vamos ter, quando eu quero ter lá no ODS 11, da ONU Habitat, qualidade de vida, nós estamos nos referindo ao eixo estruturante para o PPA, cidade saudável. Quando eu estiver me referindo lá no ODS, falando de desenvolvimento de infraestrutura, equidade e inclusão social, nós vamos estar no PPA nos referindo à cidade humana. Quando no ONU Habitat estivermos falando de produtividade, nós estaremos falando do eixo estruturante cidade empreendedora. Quando falarmos de sustentabilidade ambiental, nós estaremos falando do eixo cidade sustentável. E, por fim, quando falarmos em governança e legislação urbana, nós teremos uma cidade legal. Tá? Então, os 5 eixos que nós colocamos como eixos norteadores para a elaboração de programas, os programas deverão estar dentro desses eixos. Tá? Alguma pergunta das Sencas, eu prefiro que mande a pergunta no microfone para que todos possam ouvir. Fiquem à vontade para perguntar agora. Estava falando de um plano que tem nas Sencas, que vai até 2026. Então, esse plano que tem nas Sencas, que vai até 2026, ele vai ter que estar inserido, parte dele, dentro do PPA. Para que ele possa ser executado, eu tenho que estar dentro do PPA. Não existe nenhuma execução orçamentária que não esteja na LOA, e nada que esteja na LOA não pode ser executado se não estiver no PPA e na LDO. Tá? Então, o plano para ser executado das Sencas, eu tenho que adequar um programa, eu posso até utilizar os mesmos programas que já tem dentro de cada órgão. Eu posso melhorar os programas que tem? Posso. Então, eu posso ajustar tudo isso que eu já tenho para os eixos estruturantes que estão sendo apresentados. Tá? Se tiver mais alguém que queira tirar alguma dúvida, falar agora, fique à vontade. Vamos lá. Então, desses 5 eixos estruturantes que vai levar a nossa cidade para ser uma cidade humana, inteligente e sustentável, para encontrarmos realmente o X da nossa cidade, nós vamos buscar justamente nesses pilares, nesses eixos estruturantes de uma cidade humana, uma cidade saudável, uma cidade legal, uma cidade empreendedora e uma cidade sustentável, eles vão estar sustentados, esses eixos, pelos pilares. Simplificar para poder realizar, então os programas que eu vou elaborar, eles devem ser o mais simples possível para poder ser de fácil entendimento, concepção, elaboração, avaliação, monitoramento. Então, simplificar para poder realizar. Depois, nós vamos ter uma ação fiscal responsável, que é justamente eu elaborar meus programas, ter minhas ações, minhas atividades voltadas
para realizar aquilo que as dotações orçamentárias disponíveis permitem. Quer dizer, então, que eu só vou fazer aquilo que a CEPLAN der de orçamento? Não. Aquilo que for entregue de orçamento próprio, você vai realizar, mas nada impede de você realizar captação de programas, de projetos no governo federal e até a nível internacional. Depois nós vamos ter uma planejamento. Nessa etapa de avaliação do planejamento, é importante que esses indicadores que foram elaborados, eles possam efetivamente ser mensurados com uma certa frequência. Tá? Não adianta eu colocar indicadores que só vão ser avaliados a cada 4 anos, porque no final do exercício eu não tenho como avaliar. Então, os indicadores de cada programa, eles devem estar contidos um indicador que possa ser avaliado anualmente. Mas eu não tenho nessa minha área um indicador que possa ser avaliado anualmente, mas eu tenho como prever, como calcular, então eu tenho que ter uma metodologia de cálculo e esse cálculo eu vou ter que disponibilizar para poder ser de fácil entendimento para qualquer um que possa vir a fazer esse cálculo e encontrar os valores propostos. Elaborando os programas. Tá? Os programas e ações, eles são elaborados para facilitar o andamento das atividades, o desenvolvimento das ações, dos projetos, atividades que nós vamos executando ao longo do tempo. Tá? E no planejamento nós temos a elaboração dos programas e ações. Quando nós vamos executar o orçamento, nós também temos a execução orçamentária baseada em programas e ações. Tá? Além dessa situação de elaborar programas e ações, nós temos uma gestão que vai utilizar os programas e ações para alcançar o seu objetivo. Então, o que eu posso fazer para encontrar um pilar que seja compatível com todas essas ideias de orçamento, planejamento, de gestão? É justamente o programa. Tá? Um bom programa, ele vai ser utilizado todo o PPA sem nenhum problema. Não vai ter nenhum percalço para utilizar esse programa. E as ações que estarão contidas neste programa, elas também serão balizadoras para que você possa executar da melhor maneira possível a peça orçamentária. Então, quando eu for elaborar, eu já tenho que pensar em como que eu vou executar. Qual vai ser a melhor estratégia para a execução? O que eu posso utilizar para mensurar? Eu tenho que ter essa noção para poder estabelecer os parâmetros e depois eu ir monitorando e corrigindo. Se eu não tenho como monitorar, eu não consigo corrigir a tempo. Eu só vou corrigir depois que aconteceu o problema. Alguém com alguma dúvida? Vou falar agora das 3 peças, PPA, LDO e LOA, falar dos programas e ações. Ainda estou na contextualização, tá, pessoal, dessa peça, porque tem pessoas aqui que já realizaram, elaboraram PPA, programas e ações, ok, vai contribuir muito, mas existem pessoas que estão fazendo pela primeira vez. Então, a gente tem que ir bem devagar, apesar de eu falar muito rápido, né, eu tenho que ir cadenciando. Um abraço aí, o Lacen está mandando aí, ótimo. Um abraço para o presidente aí, tá? Luiz Fernando, meu amigo. Um abração aí para o Luiz Fernando. Vamos lá, continuando. Programas e ações. O que são esses programas e ações? Por que eu tenho que ter um cuidado com os programas e ações? Porque a execução orçamentária, ela vai ter... Opa, outro abraço. Obrigado, Valesca. Outro abraço da Valesca. Então, os programas e as ações, elas devem ser elaborados para melhorar a execução. Então, assim, vocês chegaram agora, quem está chegando agora, começando a executar um PPA que foi elaborado anteriormente, eu sugiro que vocês anotem, se ainda não tiverem começado a anotar, quais foram as primeiras dificuldades que vocês tiveram
para executar os programas e ações que foram elaborados por outra pessoa, né? Então, anotem os problemas que tiveram e tentem melhorar, né, este PPA para que quando no ano de 2025, se não formos nós, for outras pessoas, pode ser até a mesma gestão, mas outras pessoas que estiverem executando os programas e ações, você possa, né, deixar algo que essa pessoa não sinta nenhuma dificuldade na execução. Vou tomar uma água aqui, trouxeram uma água, agradecer à Escola de Governo. Escola de Governo sempre nos tratando muito bem, né, aqui, graças a Deus. Por isso a gente gosta de fazer tudo aqui. Tá, vamos trazer ainda ali um chocolate quente, um chá, né? Excelente. Então vamos lá. A primeira parte, né, que eu vou apresentar aqui a vocês dessa, vamos dizer assim, dessa coletânea de leis que nós temos no orçamento público é o PPA, né, que é o plano de longo prazo, né, o plano que nós vamos, é o maior plano que a lei nos obriga a fazer, melhor dizendo, né, o maior plano, é um plano, na verdade, de médio prazo, mas pela legislação que obriga, é o maior que nós temos, o maior período. Né? E o PPA, como eu estabeleço, por exemplo, eu estou estabelecendo no ano de 2021 um PPA que vai funcionar até 2025. Quem me garante que os parâmetros que eu utilizei, parâmetros econômicos, sociais, todos os parâmetros, os indicadores que eu levantei neste ano de 2021, ainda serão necessários alguns ajustes para executar no ano de 2025. Então, o PPA ele é um plano que ele deve passar por revisões periódicas para ajustar justamente o caminhar de quem está executando o que foi elaborado. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande na elaboração. Além disso, nós temos mais duas peças orçamentárias. A primeira é a LDO, tá? É a LDO que vai justamente fazer a ligação desse PPA com a LOA, tá? E essa LDO, ela vai fazer justamente um caminho, dizendo o que do PPA eu vou quantificar quando eu estiver elaborando a lei orçamentária anual. Tá? Então, para isso tudo, quando eu chegar lá na LOA, eu vou só colocar a dotação orçamentária. Todo o programa, a ação, tudo já vai estar elaborado de acordo com o PPA, de acordo com as prioridades também da LDO, estarão todos em sintonia, em sinergia, sincronizados da melhor maneira possível. E quando chegar lá na LOA, eu vou só quantificar orçamentariamente e colocar as dotações. Para isso, nós temos que seguir um rito, né? Que é justamente, na hora que eu vou elaborar o PPA, eu tenho que estabelecer qual vai ser o dom que eu vou deixar para a LDO e a LOA ano a ano. E o que dom é esse, Danilo? Quem tem os dois alunos aqui, foram meus alunos de orçamento há faz algum tempinho, né, aqui na Escola de Governo, já percebi que eu tenho aqui alguns ex-alunos, né? Excelente, se fizer errado, não é culpa do professor, já vou logo adiantando. Né? Então, vamos lá. O PPA, ele vai trabalhar diretrizes, objetivos e metas, que é o dom. Né? Então, você vai deixar um dom para que seja executado na lei orçamentária anual. E essas diretrizes, objetivos e metas, nós vimos que é a lei que exige que nós façamos assim. E qual é a lei? Alguém lembra aí qual é a lei que eu falei no início? Vou até dizer assim, o artigo 118. Ó, já tem gente aqui na sala pronta para bater. Isso, muito bem, estão anotando, é isso que eu quero. É a lei orgânica do município. Né? Então, lá na lei orgânica, nós vamos ter todas as orientações do que a gente deve fazer. Tá? E lá diz que nós temos que fazer diretrizes, objetivos e metas, de que forma espacializada, como é que tem o nome lá? Quem anotou aí, pode falar. Setorizada, né? Eu posso fazer por setores.
pessoal aqui de dentro da sala está antenado, toda hora estão ouvindo aqui, estão respondendo, né? Vamos lá, vamos participar. Então, como eu sei que eu vou ter que fazer o PPA, eu vou definir o mínimo dele é até as metas, eu tenho que pegar essas metas e fazer com que a LDO transporte essas metas para a lei orçamentária. E como é que eu vou fazer isso? Vou fazer justamente pegando a meta que eu tenho no PPA, priorizando. O que é priorizar na LDO? É dizer assim, olha, desses programas eu vou executar 2. Desses 4 programas eu vou executar 3. Ou então dizer, desses 4 programas eu vou continuar executando os 4. Mas das ações desse primeiro programa, eu só vou executar uma. As outras eu já concluí. Eram atividades, eu já concluí. Eram projetos, eu já concluí. Eu não tenho mais o porquê de executar ações que eu planejei no PPA, planejei para executar até 2025, só que no ano de 2022 eu consegui êxito. Eu não preciso mais executar aquela ação. Isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Que essa priorização eu alcancei meu objetivo, aquele programa não precisa mais existir. Aí vem a pergunta, deixou de existir um programa, deixou de existir uma ação, deixou de existir uma atividade, um projeto, o que eu faço? Eu vou ficar sem aquela dotação, mas eu tenho outras demandas que eu não tinha previsto no PPA, eu posso inserir? Pode e deve. Por quê? Porque a vida é dinâmica. O PPA ele está aqui justamente para solucionar problemas que aparecem para a nossa sociedade. Então, nós temos que ter mecanismos para sanar esses problemas. E, por fim, nós vamos ter a programação orçamentária de todas essas ações. E essa programação orçamentária, ela vai destacar dotação orçamentária para cada uma das ações. E ao destacar a dotação orçamentária para cada uma das ações, vai se levar em consideração a dotação orçamentária para estabelecer se aquela meta que foi definida no PPA, ela ainda pode ser alcançada. É basicamente assim. E não o contrário. Como algumas pessoas, antigamente, pessoas chegavam e diziam assim, não, eu defini que eu ia construir um exemplo, tá, pessoal? Eu ia construir 5 escolas este ano, mas minha dotação não dá para construir nenhuma. Então, eu quero mais dotação. Não funciona assim, é o contrário. Minha dotação não dá para eu construir as 5 escolas. O que eu vou fazer? Vou só reformar as que tem. Não dá para construir nenhuma, então eu vou só reformar. Eu tenho que adequar a minha meta, aquilo que eu ia fazer, à minha dotação orçamentária. Não é não, Pablo? Aí ia dizer aqui, até abrir meu microfone aqui. Aí é que o Pode bicho falar. pega. Aí é que o bicho pega. Tô só olhando o Thiago ali de canto ali. E quem estiver me assistindo, quiser complementar, contribuir, fique à vontade, tá? Nós estamos aqui dando uma orientação, alinhando um processo para que a gente possa, na execução efetiva, quando for elaborar programas e ações, todo mundo está ciente do que vai fazer. E eu vou logo antecipar, eu ia falar no final, mas nós estaremos com vocês, disponibilizando a secretaria para vocês irem até a Secretaria de Planejamento, horário marcado, justamente para não haver muita acumulação de gente querendo resolver problema. Vamos resolver um problema de cada vez, né? Então, vamos disponibilizar horários, agenda, vocês ligam, vão agendando os horários e a gente vai distribuindo de acordo com as disponibilidades que temos de pessoas para atendimento de cada órgão. Tá? Vamos ter um atendimento presencial aqui, eu vou só fazer um alinhamento em linhas gerais, vou distribuir esses documentos para aqueles que preencheram o formulário dos núcleos setoriais. Tá? Quem não preencheu e está aqui, que entrou porque eu aceitei entrar na reunião, tem que preencher. Tá? No final eu vou mostrar onde é que está esse link para vocês fazerem o preenchimento. Esse início realmente
Pode falar. Iniciar essa programação realmente é bem melhor do que as que você pega com um trem andando. Realmente é importante esse início mesmo, todo mundo começar do zero para poder desenvolver melhor, porque a gente realmente sente dificuldade quando algumas ações foram criadas, algumas atividades foram criadas, você não tem realmente, às vezes, esse direcionamento, você muda de pessoas, né? Então, há uma certa dificuldade em relação a isso. Verdade, Pablo. E, assim, quando a gente for fazer também, né, o programa, a ação, a gente tem que pensar nisso, né? Se eu não estiver mais aqui, por exemplo, o Pablo for convidado pelo prefeito a ser secretário, né, Pablo? Então, você vai sair, vai vir outra pessoa para executar aquilo que você elaborou de programas e ações. Então, tem que ser algo que todo mundo possa efetivamente, né, executar de uma forma tranquila, calma, serena, né, e tem um entendimento do que deve fazer. Então, os programas e ações, eles vão nos acompanhar da elaboração do PPA até a execução orçamentária. Por isso é importante uma boa elaboração de programas e ações. E qual a função dos programas, né? Os programas têm por função fazer um ordenamento das ações que o governo pretende realizar, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou justamente buscar oferecer a visibilidade necessária para que os resultados e benefícios gerados para a sociedade possam ter objetividade e transparência. Olha aí o que o Albuquerque, Medeiros e Feijó falaram, né? O ordenamento das ações do governo, sob a forma de programas, tem como finalidade oferecer maior visibilidade aos resultados e benefícios gerados para a sociedade, garantindo a objetividade e transparência, a aplicação dos recursos públicos. Então, eu tenho que garantir transparência na execução dos recursos públicos. Eu tenho que ter a ciência de que esse objetivo que eu estou colocando de garantir tudo isso, eu tenho que garantir tudo isso e, além disso, eu tenho que garantir, né, que a sociedade tenha as suas demandas atendidas. E como é que vai funcionar esse processo municipal de planejamento? Nós já tivemos a primeira reunião, a primeira etapa, que é justamente quando o prefeito definiu as diretrizes estratégicas. Nós apresentamos justamente aquilo, tudo que eu já apresentei para vocês, o voo do Guará, os ODS, a gente apresentou isso tudo para o prefeito e ele validou os 5 eixos estruturantes, dizendo que estava totalmente de acordo com o plano de governo dele. Depois de tudo isso pronto, nós da CEPLAN, com a coordenação do secretário, Simão Cirineu, buscamos adequar, né, nesse primeiro momento, alguns objetivos setoriais, não das secretarias, tá? Mas os objetivos setoriais com os objetivos de governo, identificando onde cada projeto, cada plano de ação do governo pode ser enquadrado dentro de cada eixo, tá? Dessa forma, nós já trabalhamos essa parte. E, por fim, isso aqui que eu estou passando a vocês, que é justamente para vocês tomarem ciência de como que vai ser elaborada a peça orçamentária, para poder elaborar as propostas efetivamente de cada órgão, de acordo com o seu setor, de acordo com a setorial que você está vinculado. Tá? Então, como é que eu faço tudo isso? É a primeira vez que eu estou elaborando o PPA. Como é que eu começo? Eu começo por onde? Você vai começar justamente com o diagnóstico daquilo que você tem. Pablo deu um exemplo, que é muito difícil eu executar algo que não fui eu que elaborou. Tá? Então, eu vou fazer o diagnóstico. Depois, eu faço a proposta de ação. E como é que eu vou fazer a proposta de ação? Elaborar um programa. Nesse programa, eu vou estabelecer quais são os indicadores que eu irei mensurar para atingir os objetivos com esse programa. Tá? E depois eu tenho que validar com a CEPLAN tudo isso que eu vou elaborar. Então, tudo que vocês vão elaborar não vão entrar direto para o PPA. Nós, na CEPLAN, vamos buscar entrar em sintonia e trazer, por exemplo, alguns órgãos podem ter
ações sobrepostas, né? Então, essas ações que são sobrepostas, nós vamos tentar dialogar com os dois órgãos ao mesmo tempo, para que um seja o líder do processo, um seja o que nós chamamos de gestor do programa. A responsabilidade por aquele programa dar certo vai ficar especificamente com aquela secretaria, apesar da outra secretaria também executar programas e ações. Alguma dúvida, pessoal? Estou à disposição. Vamos olhar aqui a goela. Quem quiser também da CEAP, da CEPLAN, dar alguma contribuição, fica tranquilo, viu? Pode contribuir. Eu deixo, viu? Eu deixo. Eduardo também, se tiver alguma coisa para acrescentar, fique à vontade, secretário. PPA, né? Vamos lá. Por quê? Quais são as diretrizes iniciais do PPA? Um enfoque estratégico, tá? Poucos programas, então nosso objetivo é ter o mínimo de programa possível, tá? Nós estávamos fazendo benchmark aí com outros locais, né, outras cidades, outros estados, e encontramos em algumas cidades bem evoluídas do nosso país que só possuem 5 programas. Nós temos 5 eixos estruturantes, mas temos muitos programas, né? Nós já saímos de mais de 100 programas em uma gestão, já tivemos aqui no município de São Luís. Então, nosso objetivo é reduzir o máximo que pudermos a quantidade de programas, tá? Então, o resultado desses programas abrangentes, eles são muito mais fáceis de mensurar. Eu posso mensurar mais fácil. Ah, mas vai ter pouco programa e os indicadores? Não há limite de indicadores por programa, tá? Não há limite de indicadores por programa. Deixa eu aceitar aqui algumas pessoas que estão entrando. Tem gente que está entrando agora. Né? E não vou nem puxar ele dessa que entrou agora. Depois eu puxo pessoalmente. Né? Não vou nem falar nada. Vamos lá. Olha, já está se entregando aí, ligando o microfone. Desliga esse microfone. Vamos lá. Então, já estão perguntando. Quem é que está perguntando? Tiago. Rosiel da CEMUS. Josiel. E aí, Josiel, tudo bom? Tudo beleza, meu amigo. Na Santa Paz. Fiquei preocupado aqui, porque projetos, programa e ações, certo? Aí o que é que meu amigo me disse aí agora? Que nós estamos cortando programas e ações. Não? Tem certeza? Não, não falei isso não, tenho certeza. Nós estamos fazendo não falei em cortar programa e cortar ação. Não, de acordo com o que nós estamos Eu falei que o objetivo, ó, eu falei que o objetivo é que nós busquemos sempre diminuir a quantidade de programas e ações. Por quê? Então, as ações que eu estou executando, eu posso... Estamos cortando, né? Então, se nós estamos cortando, eu acredito que seja por esse momento de pandemia, que nós estamos com baixa arrecadação, né? Em decorrência disso, talvez não consigamos atingir as metas programadas, né? De acordo com a lei de diretriz orçamentária, né? Então, eu acredito que o maior patrimônio que nós podemos ter é o resultado dessas ações, né? E que a nossa responsabilidade vai ser ímpar no momento que, há mais de 100 anos, praticamente, que nós não vivíamos uma pandemia global. Então, a nossa preocupação nesse momento da elaboração desse PPA é o quê? É uma divergência dos índices por novos projetos que futuramente se tornarão em programas, né? E, com isso, ações. Então, essa é a minha preocupação futura. Para isso, nós estamos aqui já começando a elaborar
as nossas atividades, nossos programas e projetos para poder desenvolver no futuro e adequar com o orçamento também previsto. Ou eu estou errado? Não, tu estás certo, só que tu está falando de orçamento. Não, na mistura, queira ou não queira, os programas também ele entram. O PPA... Ele... Não, eu sei. Eu estou querendo te explicar o seguinte, que aqui não é porque eu estou diminuindo a quantidade de programa que eu vou diminuir a dotação orçamentária. Esse é o ponto, tá? Eu posso ter hoje um programa e ter a mesma dotação orçamentária que eu tenho hoje. Sim. Entendeu? Mas ele vai juntar. Isso, o programa ele vai ficar mais forte. Sim. Ele vai ter a mesma dotação orçamentária. Já que você falou de dotação orçamentária, então qual é o objetivo? É que eu tenha mais facilidade de apurar as informações do programa. Tu acha que eu tenho mais facilidade de acompanhar um programa, 2 programas, 5 programas, 10 programas ou 100 programas? Se eles forem similares, vai se reduzindo, concordo. Agora, se tu tiver criança e adolescente, prevenção sobre drogas, violência nas escolas, diferenciados. Não. Mas quando é no mesmo contexto, lógico que a dinâmica hoje em dia administrativa, ela tem que ser podada e unificada. Sim. Né? Esse é o objetivo. Esse aí eu concordo com você plenamente. O objetivo é justamente dar mais agilidade na execução orçamentária. Por quê? Quando tu chegar lá na execução orçamentária, tu vai querer tirar a dotação de uma ação para outra, porque tal, por isso, por aquilo. Se tu diminuir a quantidade de ações, tu diminui também essa quantidade de movimentação da dotação. Isso. Entendeu? É tentar justamente você ter o objetivo de elaborar programas e ações para que eu possa executar da forma mais rápida possível, atender as demandas da sociedade da forma mais rápida possível. Mais alguém queria falar? Beleza, José. Obrigado. É porque, na verdade, como o senhor colocou aí, existe uma quantidade de programas, não sei se o pessoal está me ouvindo bem, mas existe uma quantidade de programas que, inclusive, alguns que eu tive conhecimento também, que simplesmente está lá o programa, está lá a ação, e você não tem grandes resultados, e não tem um resultado, às vezes, esperado. Né? Justamente por conta disso. São vários, e aí você realmente não dá conta de acompanhar. Eu não entendi como uma redução, mas que a gente possa criar para 2022, 2025, programas que realmente a gente dê início, né, desenvolva ele nesse período, e lá no final a gente tenha realmente, de fato, né, índice e resultados satisfatórios mesmo, de engrandecimento, de como é que eu posso dizer, de resultado real para a sociedade, entendeu? Imaginar e sonhar que pode ser isso, que pode ser aquilo, beleza, mas que a gente possa realmente, como diz aqui, o enfoque estratégico, focar estrategicamente, para que no final a gente realmente tenha um resultado e um índice alcançado com objetividade, melhorando realmente aqueles índices que outrora a gente iniciou mais baixo, entendeu? É isso aí, Fábio. E Josiel também. O Eduardo vai contribuir aí um pouco. Só em relação a isso, a gente não levar em consideração, às vezes não é bom ter uma quantidade de trabalho muito extensa. Se você Secretário, melhora só o seu microfone aí que está baixinho. Oi, melhorou? Agora sim, ó. Tá, que às vezes você tem que ter programas que realmente dão resultados à sociedade. Porque qual é o objetivo do programa? Resolver um problema. A sociedade está com um problema e eu preciso resolver esse problema da sociedade. Se você tem programas que não consigam resolver esses problemas da sociedade, não adianta ter esse programa no PPA. Então, é por isso que a gente está colocando para vocês, que vocês estudem, peguem a lei de criação das secretarias, a missão das secretarias, ver qual é a missão de cada secretaria e tentem focar naquilo que é mais urgente para ser resolvido na sociedade.
para que não possa ter um leque de programas que lá no final a gente vai ter que analisar isso. Todo ano a gente vai ter que fazer a avaliação do PPA, né? É uma exigência também legal. E nessa avaliação, você vai avaliar o ano anterior e dizer se o programa foi eficaz, se ele teve efetividade, se ele foi eficiente, ou seja, eficiente atendeu mais ou menos, entendeu? É nesse sentido que Danilo quis colocar. Que a gente pudesse fazer programas exequíveis e não criar um monte de programa pensando assim, não, eu vou ter 10 programas porque eu vou ter mais orçamento, ou eu vou ter 5 programas porque eu vou ter menos orçamento. Então, tentar levar para a lógica da resolutividade dos programas de acordo com cada missão de cada secretaria. Foi nesse sentido que ele quis colocar. Isso mesmo, Eduardo. Obrigado pela contribuição. Então, o objetivo aqui de ter menos programa não significa que vai ter menos dotação. Vamos organizando isso de forma que possam ter os macro-objetivos estruturantes, os programas e ações, de forma que todo o esforço que nós vamos fazer, ele possa estar vinculado ao atingimento dos objetivos. Tá? Ainda alinhando esse enfoque estratégico, né, nós vamos buscar justamente que, pelo perfil gerencial, que esses indicadores de metas possam ser verificados com uma certa constância, né, e que nós possamos também identificar pessoas que possam ficar responsáveis. Essa responsabilização seriam pessoas que vão ser os gestores efetivos desses programas. Quem vai responsável por ficar aferindo os indicadores, as metas deste programa. Então, nós vamos ter responsáveis por fazer tudo isso. E a aderência orçamentária, ou seja, esses programas eles vão ter também a correspondente dotação orçamentária, a previsão de gastos, né, os projetos, tudo isso vai ficar aderente com uma vinculação da estratégia de longo prazo, da vinculação da estratégia de médio prazo e a execução de cada exercício com LDO e com a LOA. E qual metodologia nós vamos utilizar? Nós estamos utilizando a metodologia em que todos os passos que estiverem de azul, os quadradinhos de azul, a CEPLAN vai executar, e os passos que tiverem com verde serão os núcleos setoriais que executarão. Então, agora, em março, né, e abril, executamos já a proposta de partida que foi apresentada ao prefeito, né, com os macro-objetivos, que são os eixos estruturantes, os programas e a elaboração dos programas. Nós já encaminhamos os eixos para que os programas sejam de acordo com cada eixo. Depois nós vamos fazer o alinhamento da elaboração desses programas com o prefeito. Então, nós já fizemos um alinhamento inicial da estrutura dos eixos temáticos e depois vamos retornar com a programação executada, ou seja, programas e ações definidos com seus indicadores, com suas metas, serão retornados para avaliação do prefeito já no final do processo. Depois disso, nós vamos fazer a parte quantitativa, que é justamente uma projeção de receita para os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025. E essa projeção de receita serão com as receitas próprias. Caso algum dos órgãos, entidades, tenham a projeção que vão fazer de captação de recursos, terão que entregar para a Secretaria de Planejamento as perspectivas dessa captação. Eu ainda vou elaborar o programa. Qual é o status que está? Já está encaminhado o pedido de recursos? Ainda não está encaminhado? Qual é o andamento que está para poder saber se vai entrar na primeira lei orçamentária ou apenas durante a execução do plano orçamentário? Qual o processo? Definição justamente do método de estruturação de programas, que nós definimos como o MAPR, é a mesma definição que as grandes cidades estão utilizando de forma mais simplificada, mais objetiva e mais prática, né? Disponibilização de ferramenta, que eu vou mostrar para vocês a ferramenta, e depois a gente vai disponibilizar para aqueles que já fizeram o cadastro para os núcleos setoriais de orçamento e planejamento. Nós vamos disponibilizar por e-mail àqueles que tiverem realmente cadastrados, que nós vamos fazer justamente
a transferência dessas informações para as pessoas que efetivamente já receberam a portaria de designação para trabalhar com orçamento ou a portaria de designação para trabalhar com planejamento. Em quanto tempo teremos esse material? Se você já tiver com o seu e-mail tudo cadastrado, ainda hoje nós vamos enviar para aqueles que já enviaram, que se cadastraram. Por exemplo, Senfaz, a CEMISP já mandou, né? Então, os que já mandaram, que tem e-mail cadastrado lá, que entregaram a portaria de designação pelo secretário, já estarão recebendo hoje esse material, tá? Então, esse material é um material simples, que eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Vocês vão entender facilmente, tenho certeza que vão entender. Se eu entendi, qualquer um entende, tá? Depois, né, de vocês elaborarem os programas e ações, que nós afinarmos tudo isso, a CEPLAN vai continuar, né, com a redação da situação atual, a definição de indicadores, né? Nós vamos definir indicadores para cada eixo estruturante. Então, a estruturação de programas e ações, a consolidação da proposta setorial, vai ficar a cargo de cada órgão. Por que a gente chama de proposta setorial? Porque elaboração de programas e ações, olha o que eu vou dizer, isso é muito sério. Programas e ações não devem ser elaborados pela pessoa que executa o orçamento. Quem elabora programas e ações é o assessor de planejamento, é a pessoa designada para fazer o planejamento do órgão, que vai sentar junto com cada área finalística do órgão para elaborar as suas programações finalísticas para os 4 anos. Tá? E com insumos da sociedade, como é que vamos receber esses insumos da sociedade? A Secretaria de Planejamento, ao longo desse período de pandemia, já vinha adotando essa prática, faz uma avaliação online, que nós disponibilizamos link online para que as pessoas possam acessar e participar da construção das peças orçamentárias, do PPA, da LDO, da LOA. Com base em tudo isso, nós vamos fazer o fechamento do texto, né, orçamentário e financeiro, fazer com que o PPA ele possa mostrar não apenas até as metas, a lei exige que nós façamos até as metas, mas a Prefeitura de São Luís, ao longo do tempo, ela vai e detalha até o financeiro, ou seja, quanto em cada ação eu espero executar em cada ação durante cada ano. Ou seja, LDO e LOA estão sincronizadas com o PPA. E agora eu vou mostrar para vocês isso bem aqui, que é justamente a tela do sistema. Tá? Pode ser que esteja difícil, mas eu vou já dar um zoom. Então, quem acessou a tela do sistema, tem os avisos aí, ó. E nesses avisos, nessa partezinha bem aí, que eu estou destacando, tem bem aí onde a setinha está mostrando. Nesse ponto bem aí tem escrito núcleos setoriais. Vocês vão clicar aí e vão cadastrar todas as informações. Essas informações são informações nome, e-mail, celular e botar o documento, a portaria de designação. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Ainda tem muita gente que não entregou. Alguns entregaram só o documento de designação. Então, eu não tenho como entrar em contato. Porque no documento, na portaria, não tem telefone nem e-mail das pessoas. Então, eu preciso que vocês preencham o mais rápido possível esse link aí. Quem não tiver o link, depois mande um e-mail para ceapoma@gmail.com, solicitando justamente o link para poder fazer o seu cadastro. Tá? E agora vamos para o MAPR. O que vem a ser? Então, usando o MAPR, como é que nós vamos utilizar? Por que fazer o MAPR? Né? Porque o MAPR ele vai fazer com que você elabore o PPA pensando no monitoramento e na avaliação do PPA. Você elabora o programa pensando, eu estou planejando e eu vou executar.
eu tenho como monitorar essa elaboração, eu tenho esses indicadores estabelecendo para este programa, eu tenho como aferir de uma forma as ações. Ação, que eu chamo de ação lá, que reverte lá em projetos e atividades. Tá? Ação orçamentária. Professor, seu microfone está dando umas falhadas aí, professor. Metas do meu projeto. Quais são as metas da minha área? O microfone falhou? Tá ruim? Dá uma falhada aí, tá dando umas falhadas, uma chiada aí de vez em quando. Então, não sei se só o eu microfone... Tá falhando sim, Paulo, tá falhando. Aproveitar para dar um abraço no Danilo, eu estava apanhando aqui, Danilo, não estava conseguindo ligar o áudio, mas um abraço para Dada e você também, o carinho por você. Um abraço. Vê se ficou melhor ou pior. Muito obrigado, Luiz Fernando, pelo abraço, a retribuição. Muito obrigado. Ficou melhor? Beleza. Então, tirei o fone, era o fone que estava atrapalhando. Então, como meu amigo gosta de dizer, aquilo que está atrapalhando, a gente tira. Eu tirei o fone. Se ela estiver ouvindo, ela vai sorrir. Mas vamos lá. Atribuir tudo isso, nós vamos justamente para o que é uma PR. Uma PR são 5 passos. O que são esses 5 passos de uma PR? Eu vou também o insumo. Né? Então, assim, orçamento previsto. Né? Meu orçamento previsto construir para os processos, né? Que são os recursos financeiros liberados mês a mês. Quanto é que eu vou poder executar? Então, o APR ele vem construindo, passo a passo, todas as ações. Tá? Mas para elaborar esse MAPR e deixar desse jeitinho, como eu falei para vocês, a CEAPO, né, especialmente a Laura, o Wilson, elaboraram aí, o Charles também participou dessa elaboração aí desse formulário, Baia, né, que eu disse, se eu conseguir, consegue, vamos ver agora como é que funciona. Tá? Então, funciona dessa forma aqui. Vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor, tá certo? Então, primeiro passo, programas, né? Então, no programas, nós temos aí nesse formulário, eu vou meio, cada programa que vocês forem elaborando é um formulário, é um... Oi? Tá cortando um pouquinho, Danilo. Deve ter a conexão com a internet. Eu acho que é a conexão, Danilo. É a internet que está com defeito. Tá cortando para todo mundo? Aqui tá. Para mim tá cortando. Da internet. A internet está com defeito. Você mídia aí que não está resolvendo. Ih, rapaz, não faz isso não, senhor. A Semite está aqui, dando apoio aqui, ela é parceira. Mas a internet não é deles. A internet está beleza, não vai ter problema de internet não. Né? Então, vamos lá. Eu vou tentar, mesmo com esses probleminhas, essas dificuldades, vamos tentar passar essas informações aqui do programa, tá? Como eu falei para vocês, eu estou só atrás para que vocês tenham conhecimento da ferramenta, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou apresentar, vocês vão pegar esse documento, esse arquivo, vão buscar a produção. Cada campo desse, cada coluna, por exemplo, na primeira coluna aqui, nós temos o programa, tá? Então, deixa eu botar aqui o marcador aqui, o apontador laser extragaláctico, né? Então, aqui no primeira linha nós temos o programa. Na segunda célula aqui ao lado do programa, nós temos o conceito do que entendemos que é programa. Então, você vai escrever aqui na resposta, nessa célula branca, ao lado, vai escrever um nome para o seu programa.
que comunique o propósito desse programa. Tá? Então, você vai programa. Na segunda linha, objetivo, que vai o quê? Expressar de maneira concisa e precisa, né, a finalidade do programa. Então, qual é o objetivo do programa? Meu objetivo do programa vai ser construir escolas, né? Ou então obter um índice satisfatório na qualidade de vida da população, ou melhorar o saneamento. Então, sempre no infinitivo, né? Obter, implementar, melhorar, adequar. Então, vou ter palavras no infinitivo. Isso aí, você vai descrever qual é o objetivo deste programa. Né? Depois, na linha abaixo, né, você vai justamente trabalhar o público-alvo. Né? Vai descrever quem são os destinatários, quem vai usufruir dos bens e serviços que vão ser gerados com este programa. Tá? Em seguida, você vai abranger esse espacial. Essa aqui é uma... buscando justamente atender a determinação setores do plano plurianual, né? Além das diretrizes, né, objetivos e metas, nós temos que setorizar. Então, a inovação aqui na abrangência geográfica, você vai ter uma lista, né? Aqui, você clicando aqui ao lado, vai abrir uma lista com vários bairros. E esses bairros são um aglomerado de pequenos bairros que vão ter aquela região. Então, região de São Francisco tem Ilhinha, né? Tem toda essa região que compõe o Grande São Francisco. Então, vai ser por área de agrupamento. Abaixo. Geográfica, né? E você pode colocar aqui 3 áreas. Mas se a minha ação, ela é... Oi? Não escutaram mais nada? São Francisco tinha travado tudo. Tá bom? Estou escutando perfeitamente. Realmente, às vezes, dá uma falhada mesmo, a gente não escuta nadinha. Para alguns aqui estão me dando retorno. Eu acho que o seu fone, na verdade, nem era o problema, não. Às vezes não dá para entender nada. Está travando demais, né? Mas aqui está passando normal aqui. Não é porque está no mesmo ambiente. Tem algumas pessoas que estão normais. Às vezes é só uma questão de delay também que está acontecendo. Parte da abrangência. Pessoal, uma sugestão é desligar as câmeras. Desligar as câmeras. Quem tiver com a câmera ligada, porque isso também puxa um pouquinho a conexão. Na abrangência, né? Dizendo, não, na abrangência não deu para ouvir. Beleza. Então vamos aqui. O que é essa abrangência? Tá? Então, essa abrangência é justamente quando você vai escolher quais são os bairros, quais são as regiões que serão... Danilo, se você puder desligar sua câmera também, ajuda, porque a gente está mesmo olhando para a apresentação.
Para mim aqui também travou de vez aqui. Não vou nem fazer print da tela, porque eu travado também. Não dá nem para fazer print da tela, porque eu tô feio essa imagem daquilo aí. Tá travada. E aí, voltei. Aí, agora boa que até me derrubou. Viu? A internet estava excelente que me derrubou, me deu uma rasteira. Vamos desligando aí os microfones, as câmeras. Vamos chegar agora. Vamos lá. Então, é até bom que eu estou ouvindo, não tem problema não. Estou ouvindo agora até o retorno aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Perfeito. Então, vamos falar da abrangência, tá? Vamos lá. A abrangência vai mostrar justamente a vocês o local onde aquele programa vai ser utilizado. Por exemplo, um programa na zona rural. Já falhou de novo. Não, tá de boa. Tá de boa. Tá? Então, onde o programa vai ser utilizado, tá? Então, o programa vai ser utilizado na área central da cidade. Beleza, se é na área central da cidade, eu tenho que escolher quais são os bairros que vão ser beneficiados. Por exemplo, FUMP, né? Na FUMP eu tenho um programa que vai ser do centro histórico. Então, eu não vou esticar meu programa para atender a região de Coab, Quatraque, apesar de eu e Eduardo termos raízes no Coab e no Quatraque, nós vamos agora querer que a FUMP coloque dotação orçamentária para o programa lá no Coab e Quatraque. Não tem cabimento, né? Então, essa abrangência é para você colocar onde você vai atuar, qual vai ser a abrangência geográfica do programa. Por exemplo, da zona rural, se for um programa de assistência rural, ele vai atender as pessoas que moram na região rural, então eu tenho como definir, tá? Então o programa ele vai ser basicamente isso. Só tem 3 espaços, eu preciso de mais um. Entre em contato com a CEPLAN, que a gente vai configurar o arquivo de acordo com a necessidade de vocês no quesito de quantidade. Mas o meu programa é para a cidade todinha, é de educação e saúde, é na cidade toda. Não tem problema. Nós criamos também uma unidade territorial mais abrangente que vai ser justamente para a cidade toda. Tá? Então fica muito fácil. Tá? Depois disso, nós vamos colocar aqui, olha, o pessoal da CEMISP que me perguntou. Então quer dizer que a gente não vai usar os outros ODS, só 11. Para mostrar que nós já estávamos pensando em todos os ODS, nós também criamos aqui qual vai ser o ODS que esse programa vai estar vinculado, tá? Então, foi você mesmo, né, que perguntou. Muito bem. Então, assim, ó, você vai colocar aqui qual vai ser o ODS ou quais serão os ODS que este programa estará atendendo, né? Vai ser só 2, só estou vendo 2 linhas. Não, deixa eu mudar o slide agora para a próxima linha, né? Mudar aqui o slide. Espera aí, deixa eu agora clicar aqui, né? Vamos lá, pronto. Então, nós temos ODS aí, vamos dizer que é para dar e vender, né? Pode também, na mesma forma da abrangência, se você quiser colocar mais linhas, é só pedir que nós vamos configurando de acordo com as necessidades, tá? E vamos conversando também. Não é só dizer assim, eu quero mais uma linha. A gente vai e bota. Não. Por que mais uma linha? Explique, por favor. A gente precisa entender, já que somos a secretaria que estamos coordenando o processo de planejamento, nós precisamos entender o porquê de cada coisa, né? Depois que eu listei aqui todos os ODS, tem 2 aqui mostrando, né? Eu vou para o contexto, né? E o que é esse tal de contexto? Todo programa, ele vai resolver um problema. Os programas são concebidos para resolver problemas.
Ah, qual é o problema? Nas escolas, tem pouca escola, então tem que construir escola. Ah, não, as escolas são suficientes, não dá é para transportar as crianças para levar para a escola. Então nós temos um problema de transporte escolar. Tá? Então, muito bem, é isso aí. Tá? Eu só estou vendo o teu nome aqui como Nanda, tá? Então, é Fernanda, deve ser, né? Então, Fernanda, é isso mesmo. Tá? Você deve, justamente, a gente tem que colocar São Luís num mapa, né, mundial, não só regional. Nós temos que pensar em acessar recursos extraterrestres, né? Se chegar um extraterrestre agora e dizer assim, eu tenho uma linha de financiamento para São Luís, a gente tem que estar preparado. Né? Vamos lá. Além desse contexto, que é justamente qual é o principal problema, você pode listar também vários problemas, né? Se o programa pode atender vários problemas, liste, mas lembrando, tem que ter os indicadores, né? E você tem que fazer o quê? Tem que listar, né? Quando for necessário, aqui nos pressupostos, né? Nos pressupostos são o quê? Você vai colocar, primeira coisa que você coloca no pressuposto, se esse programa que eu estou elaborando não for aprovado, quais são as consequências negativas que isso vai acarretar para o município de São Luís, para as pessoas que moram em São Luís? Qual é o outro pressuposto? Com este programa, quais são as vantagens que a população de São Luís vai ter ao executar este programa? Então, eu tenho que listar, né, quantos forem necessários, justificando justamente por quê. Se eu não executar, vai acontecer isso. Se eu executar, vou receber isso. Mostrar os pontos positivos e negativos da execução deste programa. Quando nós vamos aqui em insumos, talvez essa quantidade de linhas seja até insuficiente. Então, se você conseguir listar mais insumos do que a quantidade de linhas, novamente nós podemos customizar para atender as suas necessidades. Tá? Então, aqui nos insumos são realmente o que você vai utilizar para executar este programa. Eu vou precisar de 10 pessoas. Eu vou precisar de uma secretária, eu vou precisar de 2 assistentes, Então, eu vou descrever quantas pessoas eu vou precisar. Tá? É a parte de laboratório, né? O Luiz Fernando pode até me ajudar aí. Insumos de laboratório. Eu vou precisar de microscópio, e não sei o que, isso que lá. Eu vou precisar de infinidade de coisas para poder aquele programa ele executar. Na escola, né, que fica mais fácil para eu dar exemplo, eu vou precisar de um quadro branco, que lá na sala de aula não tem. Então eu vou precisar trocar esse quadro, é um insumo. Vou precisar de pincéis, é insumo. Eu vou precisar de cartolina, é insumo. Então, tudo aquilo que for necessário para que esse programa ele aconteça, o que eu estiver lembrando que eu vou usar, caneta, marca-texto, eu vou colocando nos insumos. Tá? Eu vou adequando todo o insumo que eu lembrar, que eu vou precisar para executar aquele programa, eu vou listando. Tá? E esses insumos, tá, eles vão ser bem representativos quando nós estivermos falando especificamente das ações, tá? Porque as ações, você vai listar aqui, na verdade, todas as ações que você vai executar, tá? Todas as ações, por exemplo, na escola, eu vou listar aqui a ação primeira folha de pagamento. Sem pessoal eu não funciono, né? Eu vou listar outra ação aqui, capacitação dos professores. Eu vou listar outra ação aqui, reforma e manutenção das escolas. Outra ação, eu vou construir e ampliar escolas. Então, eu tenho várias ações. Então, pensem assim, dentro de cada ação dessa, quais insumos eu vou precisar? Fica muito mais fácil. E aí vocês vão descrevendo aqui, ó, todos os insumos que vão precisar para cada ação. Tá?
creio que serão bastante insumos, pelo menos é o que eu espero da maioria das propostas com bastante insumo. Saindo daqui da ação, vamos subir um pouquinho mais para os produtos, tá? E dentre esses produtos, nós vamos ter o que cada ação, olha, o produto, eu já venho para a ação, tá? Passei da ação ali, tudo que eu vou preencher agora, eu vou falar de ação. Então, produto. Cada ação vai me entregar um produto. Por exemplo, no laboratório, tantos exames realizados, né? Quantidade de exames que eu vou realizar. Nas escolas, quantos meninos eu vou matricular, né? Em cada série. Então, cada ação ela vai ter a meta ali, o produto que ela vai entregar. Ah, mas eu não vou entregar nenhum produto, é serviço. Sim, coloque quantidade de pessoas que você vai atender, quantidade de serviços que você vai prestar. Tá? Se tiverem com dúvida, gente, pode perguntar agora ou se cale neste momento também. Né? Fique à vontade para perguntar. A partir de agora, a pergunta está liberada. Pode me interromper a hora que precisar. Então, o produto é o resultado que eu espero obter. Né? Aí eu vou, por exemplo, na saúde, imunizar as pessoas de Covid. Até o final do ano eu quero imunizar 100% da população de São Luís. Quanto é essa quantidade? Não basta eu botar 100%. Eu tenho que ter a referência. Esse 100% é de quanto? É 10 mil pessoas? É 10 milhões? Quantos milhões? Então eu tenho que ter sempre a referência. Tá? Por exemplo, eu vou imunizar 10% da população. Quanto é o total da população? Quanto que representa esse 10%? Tá certo? Eu tenho que sempre ter essa referência. Tá? E Danilo, Danilo, oi. Obrigado, Cáritas. Danilo? Pode falar. Estou ouvindo. Rosário, das Sencas. Existem ações que não se aplica o produto, não existem? Existe, mas eu prefiro fingir que elas não existem. Brincadeira. Eu prefiro dizer que existem ações que nós ainda não conseguimos compreender como mensurar essa meta, como mensurar este produto. Porque toda ação eu tenho quase certeza que tem como mensurar. Na ação administrativa, né, eu tenho quase certeza que tem alguma coisa que eu tenho como mensurar. Eu ainda não fiz conseguir identificar, né, como eu vou mensurar cada item desse. Eu ainda não consegui identificar. Até o momento eu não tenho nenhum programa, nenhum serviço. Diga lá. Eu posso te dar um exemplo? Minhas colegas aí Vários, minhas colegas da Sencas, Vilma, Jéssica, que estão aí na sala. Nós temos um programa chamado Gestão do Sistema Único de Assistência Social. Então, nesse programa nós temos 2 ações. Mas o produto aqui, ele se refere à ação, não ao programa, né? Isso. Isso? Isso, então, tá certo. Eu vou refazer minha pergunta inicial. Se o produto é da ação, a gente vai ter, nós temos, nesse programa de gestão, nós temos ações que são mensuradas. Tem outros programas que a gente não aplica, né? Meta não aplica. Então, isso é possível também, né? Até o momento, se nós não conseguimos ter uma meta para colocar, a gente vai deixar a ação sem meta, né? Mas, assim, a gente tem que fazer um esforço, né? Para tentar mensurar. Né? Por exemplo, tem lugar que eu não tenho meta. Como que não tem meta? Processos tramitados é uma meta. Né? Aí eu tramitei quantos processos no ano passado? Foram 10 mil. Esse ano eu pretendo tramitar 11 mil. Eu tenho uma meta. Né? Então, a gente pode conversar nesse caso específico depois. A gente vai buscar, né? Eu, a Laura, o Wilson, o Charles, todo mundo da CEAPO, da CEPLAN está à disposição, justamente porque a gente entende que há uma dificuldade em determinadas ações para estabelecer, por exemplo, as de gestão administrativa, né? Como é que eu vou analisar uma gestão administrativa? Quantas pessoas
vieram trabalhar por dia? Né? Eu não sei, não tem. Então, em cada caso, nós temos que buscar entender e compreender que aquilo pode ser importante. Como que eu posso ser importante naquele momento? Tá? E a gente pode conversar especificamente nesse caso das secas, né? Se não encontrarmos, vai ficar sem, tá? Não tem nenhum problema se ficar sem, mas a gente vai buscar, né, estabelecer um produto. Nem que seja um produto assim, um plano anual concluído. Eu tenho um produto, tá? Mas fique calma, vai dar tudo certo, né? Isto é apenas o começo, tá certo? E por fim, vamos aqui aos resultados. Oi. A Sengov, alguns conselhos ligados a gente lá, e muitas ações, né, desses programas, obviamente, são desenvolvidos pelos próprios conselhos, na Casa da Mulher e outros tantos. E é importante, né, e esse espaço já essa autorização, que a gente possa, nessas reuniões, eu poder levar esses conselhos, porque eles é que desenvolvem essas ações, e é aí para que a gente fique mais ligado, né, entendendo, participando de fato do que hoje eles desenvolvem. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Eu acho que era essa questão dos quantitativos, dos resultados do produto, mais ligado com os conselhos é que desenvolvem essas ações, né? Eles é que têm, de fato, essa demanda, não só a secretaria, não é a Sengov em si, na nossa, mas, de fato, Pablo, assim, tá falhando um pouquinho, mas assim... Perdão, tá falhando um pouquinho do microfone. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo, mas eu já passei aí pela Sengov, eu já tive esse mesmo problema que tu tá relatando. Eu já executei essa questão aí na Sengov, eu também já atuei aí nessa secretaria. Né? Não sou patrimônio ainda, mas já passei aqui pelo município, já encontrei algumas situações. Nesse caso, nós podemos colocar... O que o conselho faz? Ele se reúne para tomar decisões, ele não executa. Então, a gente pode colocar lá no conselho a meta, reuniões realizadas, tá? Não tem nenhum problema. Qual é o produto que eu vou gerar? Eu vou gerar reuniões para tratar dos assuntos. Então, são reuniões realizadas. Eu tenho como mensurar a meta, tá? É basicamente isso, mas a gente pode afinar, né? Se o conselho não se sentir confortável com reuniões realizadas, nós vamos ouvir todos os conselhos também, né? Para que eles possam ter a oportunidade de se sentirem parte dessa construção desse plano, tá? Então, porque é o objetivo até nosso lá da Sengov, que eles realmente façam parte desse plano, porque eles é que, de fato, realizam, entendeu? Só para pontuar dessa forma, assim, beleza? Mas eu entendi, ainda bem que o senhor já tem essa visão aí, beleza. Olha, o Charles está contribuindo, a quantidade de conselheiros em cada reunião, né? Tem uma meta de quantidade de conselheiros. Aí eu já anotei aqui justamente, quando o senhor começou a pontuar aí, eu já fui anotando justamente em relação aos nossos conselhos aqui, que são ligados. Isso. Então, beleza. Isso aí realmente já entra, quantidade de pessoas, não, beleza, tranquilo. Resultados. O que a secretaria busca alcançar no curto prazo, né? Atendendo o público-alvo. Então, aquele público-alvo que eu coloquei lá no início, eu realizando esse programa, qual é o meu objetivo? Qual é o resultado que eu espero alcançar no curto prazo? Ou seja, em pouco espaço de tempo, o que eu pretendo? Eu pretendo sair de tantos exames laboratoriais realizados para mais exames laboratoriais realizados. Ou seja, eu estou atendendo maior quantidade de pessoas. Eu pretendo sair de 10 alunos por turma para ir para 15 alunos por turma. Então, eu tenho um resultado que eu espero obter com aquela ação, né, com aquele programa. E Danilo, os impactos, tá? Danilo, Cariane da Semusc. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, quanto à ronda do centro histórico para segurança, né, área de segurança com cidadania, como é que eu vou mensurar pessoas assistidas nessa ronda do centro histórico?
Como eu conseguia mensurar isso? Bem, tu tem como mensurar a quantidade de pessoas que passa pelo centro histórico? Assim, lá na secretaria, não. Não. Tu tem como mensurar por evento, quando tem um evento grande lá no centro histórico, a Polícia Militar geralmente consegue fazer por área quadrada quantas pessoas tem ali naquela área quadrada, né? Então eu tenho como fazer uma mensuração desse tipo. Mas aí tu pode fazer, na verdade, uma estimativa, né? De quanto que tu vai atender, né? Tem momentos que não dá para você precisar ter, assim, num limite um milímetro, mas você consegue ter 1 metro, né? Então, você vai estimar quantas pessoas aproximadamente passam ali pelo centro histórico e também quantas rondas, né? A meta de rondas que você vai fazer, né? Então, o público-alvo é X e eu pretendo fazer tantas rondas para atender este público-alvo. Mas com cada caso e um caso, a gente vai tratando com vocês em particular e verificando qual é a melhor meta que nós podemos utilizar para cada caso, tá? Não se preocupe, vai ter uma meta para essa sua ação, esse seu programa. Ok, obrigado. Já uma dica aí para a nossa amiga Cariana aí, que ela já podia implantar isso aí, já botar no plano dela aí para poder ter esses recursos, para poder fazer esse tipo de medição aí, viu, Cariana? Sim. Seria uma forma de já que nós não temos, por enquanto, você não tem esses recursos aí, já planejar para que você, ao final de 2025, a gente tenha essa meta aí atingida, esse teu objetivo aí, entendeu? É importante essa colocação que você botou aí é muito importante, realmente, como mensurar essas rondas, né? Porque a gente tem muita reclamação que as rondas não são feitas, que não tem vigilância nisso, não tem vigilância naquilo, então já colocar para que gere recursos e meios para que você possa fazer e objetivar e a gente poder dar transparência a isso para a sociedade, entendeu? Muito bacana. Porque, isso. assim, o porquê da dúvida, por exemplo, foi adquirido motos, né, para ser mais fácil de rodar nas ruas lá do Reviver, para que tem algumas delas que não sobe carro, né? Então, são várias ruas que eles percorrem. A nossa dúvida é como mensurar as pessoas atendidas nesse caso só na ronda, que eles estão passando, às vezes não está tendo nenhum evento, mas eles estão passando ali por aquelas ruas. A nossa dúvida é como mensurar essa parte de pessoas atendidas. Pode fazer, seria com a Secretaria de Turismo, que com certeza ela deve ter uma estimativa de quantos turistas passam ali pelo centro histórico. E aí, independente de ser rua A, B ou C, ele vai atender todos ali naquela área, né? E aí isso a gente pode refinar, isso aí é fácil da gente poder atender, conseguir concluir essa meta aí, tá? A gente vai trabalhar direitinho com você, a gente vai conseguir fazer isso aí, Karina. Tá, brigadão, Danilo. Impactos, né? É o efeito final, do esforço, ou seja, as atividades, os projetos, os produtos, o resultado no médio prazo, ou seja, o que eu espero ao final do PPA obter, né? Então, uma visão mais macro, de resultado final. Por exemplo, eu quero acabar com o analfabetismo, então todas as crianças que nascerem, eu quero que entrem numa creche, numa escola, na pré-escola, eu tenho que colocar esse povo todo dentro de sala de aula. Para acabar com o analfabetismo, eu tenho que começar desde cedo. E aquelas pessoas que já estão com a idade mais avançada e não se alfabetizaram, eu tenho que botar essas pessoas no eixo, eu tenho que buscar uma alternativa justamente para sanar esse problema. Tá? Eu vou abrir outro arquivo aqui para vocês. Aqui termina essa planilha, mas nós temos um outro arquivo, né? Eu vou abrir o Excel, eu não queria mostrar diretamente no Excel, porque visualmente não fica legal, tá? Mas eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Deixa eu minimizar bem aqui, tá? Vou parar essa apresentação, eu volto já para ela. Eu vou mostrar
aqui o Excel, tá? Então, todo mundo está olhando agora é o Excel. Ó, aquilo que eu mostrei para vocês no Excel. Esse arquivo é que vai para vocês, tá? Então, aqui no Excel, fica bem interessante para vocês entenderem. Eu deixei ele bem pequenininho para poder a letra ficar maior. Até aumentar mais um pouquinho aqui. Que você tem sempre uma próxima aba, tá? Então, depois que terminar de preencher tudo aqui, na próxima aba, que é aqui o MAPR, vou aumentar também para vocês enxergarem bem, tudo que vocês preencherem na planilha do formulário inicial, vocês terão preenchidos automaticamente aqui nome do programa, objetivo, público-alvo, abrangência geográfica, quais são os ODS que vão ter inserido, o contexto, os pressupostos, e aqui também vai ter preenchido já automaticamente insumos, ações, produtos, resultados e impactos. Tudo isso vocês vão preencher neste formulário aqui, e daqui vai ser transferido para o MAPR, tá? E aqui no MAPR vocês vão buscar justamente estabelecer os indicadores aqui de tudo aquilo que já veio preenchido. Quando chegar aqui, vamos só ver a relação desses insumos, se tem como eu habilitar indicadores para cada um dos insumos. Por exemplo, pessoal, né? Aí aqui tem alguns exemplos. Se tem relação direta com os recursos a serem alocados. Então, estou falando de dotação orçamentária. Então, recursos humanos, pessoal, né? Materiais, né? Caneta, papel, recursos financeiros, se eu vou precisar comprar algumas cesta básica para distribuir, ou então auxílio emergencial, se for o caso. Então, eu tenho que saber quantos médicos por habitantes, por exemplo. Né? Eu tenho como fazer esse indicador aqui, o gasto per capita com a educação. Então, tudo isso aqui nós vamos contribuir com vocês, tá? Essa parte aqui a gente vai contribuir com vocês. Depois que preencheu tudo isso aqui, vamos lá para a árvore de indicadores, tá? Nessa árvore aqui de indicadores, nós vamos ter aqui os insumos, já vai estar tudo listado aqui, ó. Lembra lá que nós linkamos tudinho. Então, o que for a parte branca é que nós vamos trabalhar. Então, deixa eu voltar aqui para o início, tá? Tudo isso aqui vai estar preenchido, todos os indicadores aqui para baixo é só mais células, tá? Ah, mas eu vou precisar de mais. Quando colocar mais célula lá no início, nós vamos ter todas as informações cadastradas aqui. Aí nós vamos buscar em cada um desses, responder cada um desses elementos que são pedidos. Então, esse indicador primeiro, tá? O resultado mais atual do indicador, a referência, apenas para os resultados de impacto, ou seja, qual é a minha referência? Eu vou ter que ter uma referência para esse indicador. No ano de referência, qual foi essa referência que eu tenho? Qual é o ano dela? Então, eu tenho várias informações bem básicas, né? Depois do ano dessa referência, caso o indicador seja obtido através de um cálculo, né? Qual o cálculo que nós podemos fazer para que esse indicador ele possa, né, efetivamente ser obtido? Então, esse indicador eu não pego ele já pronto, né? Eu pego apenas e vou buscar que esse indicador ele esteja, né? O indicador ele esteja justamente vinculado a uma outra informação. Então, eu vou ter que ter uma fórmula de cálculo para compor esse indicador. Então, tudo isso para que esse indicador seja validado. Se eu tenho como pegar esse indicador direto, beleza. Se eu tenho como calcular, eu tenho que também dizer como que eu vou calcular, como que eu vou chegar, qual é o meu método de cálculo. Eu vou colocar aqui, cada célula dessa,
ela tem um passo a passo, né? Você vai dizer qual é o indicador, depois você vai dizer qual é o seu método, né, para o cálculo desse indicador. Depois disso, você vai buscar, vou passar aqui, senão vocês não olhem. Polaridade, o que é isso? Esse indicador é aquele que, quanto maior eu atingir, melhor, ou aquele que, por exemplo, analfabetismo, quanto menor for o número de analfabetos, melhor. Então, ele vai ser daquele tipo, quanto menor, melhor. Ah, mas se for aquele que eu quero aumentar a quantidade de crianças na escola, então, a polaridade dele é quanto maior, melhor. É bem didático isso aqui, até eu consigo preencher, né? Qual é o setor responsável por coletar essas informações de indicador? Colocar qual é o setor. Ah, é do IBGE, já está tudo pronto, é do IBGE. Coloca o IBGE aqui, tá? Qual é a fonte? Coloca novamente. Ah, é o IBGE que vai me trazer essa informação. Se não for IBGE, não, eu vou coletar indicadores do IBGE, eu vou indicadores do IPEA, eu vou buscar na FGV, vai colocando onde é que tu vai identificar esses indicadores, a fonte, da onde é que vem essas informações, tá? Depois, a unidade de medida, né? Aí é a parte mais difícil, a unidade de medida. Por exemplo, analfabetismo. Pessoas, né, alfabetizadas. Ah, pessoas alfabetizadas, beleza. Mas e quando for a ronda, Cariana? E agora a ronda? O que eu faço com a ronda? Quilômetro de ronda feito, né? Por exemplo. Ah, quilômetro? Então não dá quilômetro. Então bota metro. Bota a unidade que for possível, né? A unidade que mais representar aquele indicador. Vamos para o próximo, né? Periodicidade. Como eu falei lá durante a apresentação, existem indicadores aqui que podem ser obtidos de forma anual, bimestral, semestral, trimestral. Tem uns que são até diários, né? Outros quadrimestrais, tem outros que não dá para ser anual. É a cada 2 anos. Então, eu tenho que buscar as informações. Qual é a periodicidade? Eu vou conseguir, ao final do ano, avaliar a execução desse programa? Se não vou conseguir, eu tenho como calcular, né, fazer uma estimativa. O Wilson, não sei se o Wilson ainda está aqui na live, né? Ele é um especialista em fazer projeções com equipamento próprio para estatística. Ele tem um programa de estatística, ele consegue, colocando as variáveis, entendendo o comportamento, ele consegue, é a cada 2 anos. Eu não tenho, mas qual foi o último? Como é que se comportou os outros? Eu posso traçar uma tendência? Posso. Então, fica muito mais fácil de eu avaliar a cada ano. Então, eu posso colocar a periodicidade aqui. E, por fim, né, a última etapa é justamente a observação. O que vocês acharem que deve ser pertinente colocar, que a gente possa enriquecer essa informação do indicador, tem que ser colocado aqui, tá certo? E aí vamos para a próxima aba, que é justamente as metas, né? Eu vou puxar aqui para ver se a gente consegue olhar ela inteira, tá? Pronto. Vocês vão olhar bem pequenininho aí, mas eu vou já dar um zoom em cada etapa aqui, vocês vão olhar. Então, percebam, né, que aqui já vem preenchido, ó. O que vai vir preenchido automaticamente? A unidade de medida, tudo isso que vocês já colocaram lá vai vir preenchido aqui. A referência, o índice de referência, e aí vamos fazer qual vai ser a projeção do indicador. Por exemplo, em 2020, que é o último indicador que nós temos já apurado, o analfabetismo foi, estou chutando, tá? De 10 para cada 1.000 habitantes. 10 habitantes de cada 1.000 não tem a alfabetização. Então, vamos botar para diminuir isso. 2020, vamos botar 8. 2023, bota 7. Vai diminuindo a cada ano, porque a gente vai fazer com que esse programa ele realmente atenda essas pessoas, né? E quanto que eu vou gastar, meu custo estimado, para atender, aí aqui vai ser a meta física, a quantidade de produtos que eu vou gerar, qual vai ser a minha meta. Então, são alunos na escola,
Qual vai ser minha meta física que eu vou atender pessoas do EJA que estão fazendo alfabetização. Então, eu vou botar quanto é que custa atender essa quantidade de pessoas, para que eu possa ter esse indicador, ao final de 2022, ele ser atendido. E assim eu vou fazendo a cada ano, né? Minha estimativa de projeção do indicador e minha estimativa de meta física e custo estimado ano a ano, tá? Alguma dúvida? Estou à disposição para qualquer dúvida. Se não tiver, tá? Vou voltar para a outra apresentação. Pronto. E eu vou compartilhar agora uma informação que é do plano de governo do prefeito, tá? Que é justamente que vamos fazer de São Luís, nos próximos anos, uma cidade humana, inteligente e sustentável. Já estava no plano de governo a cidade alcançar o X. Então, vamos buscar esse X da questão. Vamos fazer com que São Luís realmente seja uma cidade humana, inteligente e sustentável. Vou passar agora a palavra para o secretário adjunto para ele encerrar, e agradeço a todos vocês que estiveram conosco durante essa reunião. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer a participação de todos, né? Nesse primeiro encontro do PPA, a gente sabe que, com certeza, deve ter muita dúvida ainda na cabeça de vocês, não daria para tirar todas as dúvidas, com certeza, mas ao longo do processo, a gente vai amadurecendo isso cada vez mais na CEPLAN. Tem disponibilizado também nesse material, para quem já se inscreveu, como a gente colocou, tem um guia de elaboração do PPA, né, explicando cada item desse do MAPR, né? Tem exemplos lá também, é bom que vocês deem uma leitura aprofundada nesse guia de elaboração do PPA, já está pronto. A gente está disponibilizando para vocês hoje ou até amanhã, no mais tardar. A quem tiver cadastrado, já vai lá disponibilizando, mas leiam o material. E lá tem exemplos, tem todas as dúvidas que vocês possam ter ainda agora. Após a leitura desse material, com certeza vai sanar várias dúvidas, mas a equipe técnica da CEPLAN vai estar disponível, né, o agendamento através do e-mail, né, para vocês, mas não cheguem na CEPLAN com o pensamento de fazer lá, né, porque aí a gente vai perder tempo. Façam pelo menos a ideia, coloquem no papel, não tenham medo de errar, não tenham medo de errar, né, a gente aprende errando, tá certo? Então, mas o material tem muito subsídio, tem também um site lá que vocês podem consultar sobre a questão dos indicadores, né, que é o DIE, que também está nesse material, tem um site da CEPLAN, tem um sistema CIOP, que vai ter algumas informações lá, né? Então, esse é um primeiro passo. E, mais uma vez, agradecer em nome da CEPLAN, em nome do secretário Simão, em nome do prefeito Eduardo Braz, né, por ter dado essa oportunidade, a gente está participando desse processo para a nossa cidade, construindo uma cidade melhor, né, e vai dar certo, ou melhor, já deu certo, né? Vai ser a equipe toda que nós temos aqui, vocês são nossos braços aí nas secretarias, para fazer um planejamento de 4 anos, um PPA execuível e que possa, daqui a 4 anos, a gente entregar uma cidade melhor do que encontramos. Porque, na realidade, nós moramos aqui, amamos a cidade que moramos, né? Então, esse é o recado que eu deixo a vocês. Tá? O material vai estar todo disponível, não se preocupem. Eu tenho certeza que vocês vão chegar melhores na CEPLAN quando tiverem lido esse material. Vão até dar dicas para a gente melhorar mais ainda. Então, um abraço a todos e uma boa tarde. Boa tarde, obrigada por tudo também. Valeu, obrigado aí. Meu amigo Franklin, rapaz.